um processo de aprendizado e de customização do nosso ministério. A primeira atitude que tomamos aqui foi de buscarmos junto às empresas privadas parceria, né, para fazermos um grande estudo de mudança da performance da nossa carteira, para que, a exemplo do que ocorreu há 20 anos atrás com o setor elétrico, e há pouco mais de 10 anos no setor de estrutura na área de logística, o nosso portfólio pudesse também ter uma aproximação e uma interação maior com o setor privado. 29 mil obras ativas hoje no nosso arcabouço de agenda, né? E esse transatlântico, ele é gradativamente dirigido para o rumo que nós achamos adequado, onde haja governabilidade, transparência, sustentabilidade, onde haja inclusão e onde haja uma participação cada vez maior do capital privado. Nós tivemos o cuidado de, nesse período, trabalharmos para que nossas obras não fossem paralisadas, pelo contrário, nós vamos concluir o ano com mais de 4 mil obras entregues agora em 2020. Nós vamos concluir o ano com mais de 1.900 obras retomadas. E esse é um capítulo à parte que merece uma pequena fala a respeito desse assunto, né? Nós encontramos aqui quase 6 mil obras paralisadas. E nós fizemos aqui um grande grupo de trabalho que, ao longo dos meses, vem gradativamente liberando essas obras para que elas possam ser reiniciadas. Então, nós devemos concluir o ano com um pouco mais de 1.800 dessas 6 mil já em atividade. Agora, nesse mesmo princípio de transparência, no dia 22 de dezembro, nós estaremos lançando um BI, né, onde todas essas obras, essas 29 mil obras do nosso portfólio, vão estar consignadas, e inclusive com a possibilidade que qualquer cidadão brasileiro baixe isso no seu celular, através de um aplicativo, para verificar o andamento das obras na sua cidade. Nós contratamos o PNUD, né, com esses recursos que conseguimos de doação de grupos empresariais. O PNUD, por sua vez, contratou a Ernest Young, e produtos distintos estão sendo entregues dentro de um processo, de um prazo cronológico de 120 dias. Né? Nós recebemos o primeiro produto, né, e à medida que esses produtos não estão sendo entregues, estão sendo incorporados, né, pela nossa estrutura organizacional. E o nosso comprometimento com essa segurança hídrica do Nordeste brasileiro, em especial, de estabelecer já a partir da votação do veto do saneamento que ocorrerá agora no dia 16, um grande trabalho de formação dos blocos, né, que estarão disponíveis para serem performados e, por sua vez, oferecidos à iniciativa privada de municípios e estados. Estamos fazendo um esforço muito grande para que a licitação da SEDAI saia ainda esse ano, no princípio do próximo, com a adesão dos prefeitos do estado do Rio. Ontem mesmo participamos de um webinar tratando do tema. Temos conversado com os senhores prefeitos, com o senhor governador, é uma oportunidade que nós não podemos perder. Um investimento de mais de 30 bilhões de reais no estado do Rio, que vai permitir, por exemplo, a limpeza da Baía da Guanabara, a preservação do sistema do Rio Guandu, né, a reestruturação e urbanização das favelas mais degradadas daquela região, e principalmente a universalização do serviço de tratamento de água e esgoto nos próximos 10 anos, no estado que é o cartão postal do nosso país. É importante que a sociedade acompanhe a comissão mista de orçamento, por ocasião dos debates que vão ocorrer lá, provavelmente no próximo ano, uma vez que esse ano só espero que seja votada a lei de diretrizes orçamentárias, e aí nós vamos verificar qual vai ser a prioridade dada pelo Parlamento brasileiro em relação aos investimentos necessários no país. Primeiro, é importante que, por ocasião da votação e discussão do marco, né, talvez uma das ações mais importantes foi permitir que o resíduo sólido tivesse as mesmas normativas desse marco modernizador, né? Houve um movimento para que
retirado, né? Mas o governo e boa parte do parlamento entende que era necessário que o resíduo sólido, que é um dos aspectos relevantes do saneamento, constasse dentro do marco como um todo. Há uma possibilidade de se trabalhar uma mudança dentro da Constituição e que essa taxa possa ser cobrada ou na conta da energia ou em um outro instrumento que é pago com a maior assiduidade pelo consumidor. Urgentemente ser revisitadas, normatizadas e colocadas à disposição como numa prateleira, para que as alternativas possam ser usadas em função da melhor condição econômica, financeira e de sustentabilidade que cada projeto, porventura, vá apresentar. A partir do mês de março, com o recrudescimento da pandemia, e durante os meses subsequentes, até setembro, nós tivemos uma série de tratativas com os atores mais importantes do setor e com o Ministério da Economia, buscando inicialmente uma ajuda emergencial e um subsídio, né, para permitir que não houvesse o colapso do sistema e entender de que forma isso seria retomado após o período de normalidade. Nós estamos com um problema, porque há um recrudescimento do vírus. Então, essa normalidade ela é prejudicada. O parâmetro que nós temos para definir qual é o percentual de ocupação que foi retomado e o que vai acontecer se há uma curva dessa retomada até um grau de normalidade, ou haverá necessidade de uma redefinição do setor, inclusive com integração, com diminuição de rotas, com a sistematização ou a possibilidade até de PPPs. Então, isso é um processo ainda embrionário, apesar de urgente. E veja, essa apesar de uma ação de caráter geral do nosso Ministério, uma atribuição constitucional dos municípios. Né? Então, são os municípios que têm que gerir as suas respectivas frotas de transporte coletivo. Então, nós podemos apoiar um processo de reestruturação. Nós não podemos ter uma relação direta com as empresas nem com o sistema, sob pena, inclusive, de isso ser confundido e nós entrarmos dentro de, eventualmente, alguma ação judicial de resgate de passivos. Pela estrutura da legislação que define a nossa ação fiscal, qualquer diminuição da dívida pública, qualquer recurso que ingresse no Tesouro fruto de venda de ativos ou aumento de receita, necessariamente entra para pagar dívida. Eu não posso fazer nem investimento e nem bancar programas sociais. Agora, o discurso da securitização, ele precisa estar atrelado justamente ao que você falou, a um fim. Quer dizer, você securitizar a dívida para diminuir dívida, você está enxugando gelo. Tá? Se você securitiza a dívida, antecipa recebimentos, né? E passa a ter um ativo, e isso lhe permite ter um fôlego para investimento em infraestrutura, ótimo. Inclusive para você passar uma legislação desse naipe dentro do Congresso. Só que neste momento, esse assunto é tóxico, é tabu. Então, segurança hídrica, desde o princípio das nossas civilizações, é o fator em que permite que a sociedade se estabeleça e o desenvolvimento social e econômico aconteça. Então, quando eu falo de uma obra estruturante emancipatória naquela região, eu estou falando do que já foi feito em outros lugares do mundo, eu não estou inventando a roda. Eu não estou falando uma coisa que é fora do quadrado, fora do normal. E o Brasil, nos próximos 2 anos, tem uma oportunidade de aprofundar as grandes reformas estruturais que começaram em 2016, porque foi na mudança do governo da Dilma para o Michel Temer que essas mudanças começaram a ser feitas. E o presidente Bolsonaro aprofunda essas mudanças. E nesse segundo período de mandato dele, graças à sua capacidade de ter aderência com a população, porque é alguém que leva pancada todos os dias, né, nos grandes jornais, nas grandes televisões, e tem a popularidade e a aderência popular que ele tem,
ele é, sem dúvida nenhuma, um fator decisivo, né, e a alavanca mais poderosa, né, para mudarmos o nosso país. Fazermos as mudanças estruturais necessárias para modernizarmos o nosso país e o prepararmos, né, para o futuro que está aí bem próximo. Um país moderno, um país desburocratizado, um país com um governo enxuto e racional, um país com menos entraves e um país que seja confortável do ponto de vista jurídico, de governança, de sustentabilidade e de inclusão social, né, para que as empresas entendam que podem colocar o seu recurso aqui, porque a longo prazo vão ter a segurança de ter o retorno. Nós estamos terminando o ano de 2020 com um crescimento de 16% da nossa receita em relação ao ano de 2019. Mesmo com a pandemia, nós estamos neste ano fazendo robustos investimentos na infraestrutura. Hoje nós temos no estado de Mato Grosso mais de 1.000 quilômetros de rodovias com contratos em execução sendo asfaltados. Nós retomamos praticamente 80% das obras que estavam paralisadas ou que estavam interrompidas em todo o estado. Nós temos um programa que foi lançado recentemente que prevê um investimento na ordem de 9,5 bilhões de reais. Esses investimentos, grande parte deles, em torno de 65% desses investimentos, são recursos próprios da fonte 100. E uma parte disso está no caixa do governo do estado de Mato Grosso. Nós temos um planejamento para asfaltar 2.400 quilômetros, dos quais 200 e poucos já foram concluídos, mais de 1.000 estão em execução. Estamos agora com a contratação de projetos para mais 1.200 quilômetros, além de outras centenas que as prefeituras, os próprios produtores estão elaborando os projetos e trazendo para o governo do estado. Nós estamos trabalhando as concessões para que, pós-construção, feita pelo governo, nós tenhamos as estradas que tenham viabilidade repassada para a manutenção da iniciativa privada. Foi este modelo que nós levamos agora quase 500 quilômetros na B3, 3 lotes foram rematados. Hoje o estado de Mato Grosso já é o segundo no Brasil que tem o maior número de quilômetros de rodovia sobre concessão da iniciativa privada. Com isso, ao nos liberarmos desta responsabilidade e de ter que investir dinheiro público para a manutenção, nós teremos mais dinheiro para fazer os investimentos tão necessários e tão importantes aqui no nosso estado. O estado, ele é hoje disparado o maior produtor brasileiro dessas commodities e nos próximos anos, né, em 3, 4 anos, nós vamos superar a barreira aí de 100 milhões de toneladas e em 10 anos a estimativa é que nós possamos dobrar essa produção. Então isso demanda muita infraestrutura, a melhoria da logística e com isso a gente consegue, né, com esses investimentos públicos programados e com os investimentos, né, privados que já estão em curso e com as novas concessões, nós temos planejado para 2021 colocar mais 1.900 quilômetros de rodovias sobre a concessão. Nós estamos organizando um programa para a área de saneamento também em Mato Grosso. Embora o governo do estado, já há algumas décadas, ele saiu do saneamento, municipalizou, né, algumas dessas cidades, dos nossos 141 municípios, 43 já estão sob concessão privada, o sistema de água e esgoto, mas nós temos aí quase 100 municípios que ainda não conseguiram fazer isso. Qual a nossa estratégia? Nós estamos implementando um estudo, todos esses municípios já têm, né, o seu plano municipal de saneamento elaborado e aprovado. Com isso, nós já estamos organizando por consórcio, por macro ou micro regiões, a aglutinação desses municípios para tornar viável nos municípios menores, pequenos e médios,
né, um processo de concessão, né, e viabilizando em lote que isso possa ser transferido para a iniciativa privada. Nós teremos em 2021 talvez uma grande notícia para Mato Grosso. Hoje o rate do Estado na STN é um rate C. Nós pegamos isso em 2019 com rate C, esse ano ainda somos rate C, mas pelos dados de balanço que nós já temos até o presente momento, já nos dão a certeza absoluta que em 2021 nós teremos rate A. E com rate A, isso vai nos permitir alavancar novos, né, investimentos feitos com funding de financiamento. Nós precisamos trabalhar na infraestrutura. E trazemos um pouco dos desafios encontrados na infraestrutura do nosso Estado. O modal logístico híbrido, onde nós temos dentro do Estado as rodovias, temos as hidrovias como caminhos para escoamento de produção, temos a ferrovia, nós temos uma ferrovia grande dentro do Estado, a ferrovia Carajás, que sai com o minério de ferro da região de Marabá e vai até o porto para exportação, e nós temos aeródromos devido à malha, a dimensão do Estado, que nós precisamos ter para poder fazer com que o fluxo logístico dentro do Estado, principalmente no que tange a mobilidade das pessoas, seja feita de forma rápida e de forma confortável. Nós estamos com um grande programa em andamento no Estado, que contempla todas as regiões do Estado, que é o Programa de Desenvolvimento e Integração Regional do Estado do Pará, o PRODEIR. Ele é um programa, o Estado do Pará ele já é dividido em 12 regiões de integração, e nós buscamos fazer um diagnóstico dentre essas 12 regiões, quais as rodovias que precisavam ser pavimentadas para uma integração melhor do Estado. Dentro desse contexto, nós estamos, nesse momento, em execução, já com a pavimentação de 797 quilômetros, as rodovias estão elencadas nesse slide, nas diversas regiões do Estado. O Programa de Desenvolvimento também integra essas PAs, essas rodovias que aparecem mais acima do slide e que já estão contempladas no PPA para 2021, então nós estamos começando essas demais rodovias, e um programa também muito forte no que tange a substituição das pontes do nosso Estado, porque o Estado do Pará, nós temos uma frase que nos acompanha, que os rios são as nossas ruas. Então, aqui na região amazônica, os rios são uma constante dentro da nossa geografia, e com isso nós precisamos também, além das rodovias, trabalhar na busca de soluções para a infraestrutura no que tange ao transpasse desses rios e igarapés que fazem parte do nosso Estado. Então, serão construídas mais de 5.000 quilômetros de pontes. Também dentro do livro azul, nós temos algumas PPPs que estão em andamento. Então, a Rodovia Liberdade, quando se fala de mobilidade urbana da capital do Estado, ela é uma prioridade do governo do Estado nesse momento. É uma rodovia expressa de aproximadamente 40 quilômetros, que vai fazer com que nós tenhamos uma outra saída da capital rumo ao interior do Estado e às principais regiões produtoras. Aqui nós temos, na esquerda, uma imagem de como vai ficar essa rodovia, e à direita, um Google Earth, onde mostra exatamente a saída dela da capital em direção ao interior do Estado. Essa rodovia vai estar sendo construída em 2 etapas. Essa primeira etapa ela está, nesse momento, já em licitação com recursos do Estado, e uma segunda etapa que nós pretendemos trabalhar com a parceria público-privada para poder estender essa rodovia até o município de Santa Isabel, e de lá já ficar mais próximo da BR que liga o Pará ao Maranhão e da BR que liga o Pará a Brasília. E dessa forma conectar e dar uma alternativa de mobilidade com mais conforto, com mais segurança. É uma via expressa, com perímetro fechado,
um investimento total de 700 milhões de reais. Temos a Ferrogrão também, que já é uma realidade no que tange a questão de projetos básicos. Isso aí está conectado com o governo federal, né, uma concessão federal mista com o estadual, onde a gente vai caminhar paralelo à BR-163 para aproveitar essa vocação logística do estado do Pará no que tange ao escoamento de grãos da região centro-oeste, principalmente ali do cinturão de Lucas do Rio Verde e Sorriso. Então, também uma oportunidade para os investidores estarem presentes dentro do estado. Então, o que nós estamos tentando fazer é que, através da infraestrutura, também conectar o nosso estado e, a partir daí, ter modais que transformem a realidade da infraestrutura no estado do Pará, seja numa linha de política pública para o bem-estar da sociedade, como também para o desenvolvimento do estado através das vocações econômicas que são regionalizadas, mas que é fundamental que nós tenhamos essa infraestrutura para que nós possamos atingir o desenvolvimento que nós galgamos para o estado do Pará. O estado sinaliza um superávit fiscal para o ano de 2020, o que traz recursos para que nós possamos aplicar nessas políticas públicas e, ao mesmo tempo, trabalhar nas parcerias público-privadas que vão fazer com que essas rodovias, essas ferrovias deixem de ter um custo para o estado e passem a ser uma forma de receita para o estado do Pará e, com isso, nós consigamos também aplicar mais recursos nas demais políticas públicas do Pará, como educação, como saúde, como desenvolvimento de cadeias produtivas e fazendo um projeto maior, que é a conexão entre o público e o privado e fazendo com que o bem-estar e o desenvolvimento estejam conectados através da infraestrutura. E é importante lembrar também que o Ministério do Desenvolvimento Regional atua muito como complementação, como diretrizes para atuação em diversas áreas que são de titularidade dos estados e dos municípios. Então, o governo federal, a partir do MDR, dá as diretrizes tanto para a habitação, para a política habitacional, a política de saneamento, a política de mobilidade urbana e disponibiliza recursos, tanto do orçamento federal quanto do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Trabalhadores, para apoiar ações de habitação, de saneamento e de mobilidade urbana. Mas é importante reforçar que, em grande parte, as competências são dos estados e dos municípios e o governo federal, pelo Ministério, apoia essas iniciativas. E compartilhando um pouquinho, a partir da diretriz do ministro Rogério Marinho, de atuação do Ministério, nós estamos trabalhando numa transformação das formas de atuação do Ministério, no sentido de induzir investimentos privados nas áreas de competência aqui do Ministério. Isso porque, como o próprio governador Mauro Mendes salientou, a cada ano o nosso orçamento para investimento ele é restrito, né? Ele é menor do que nós gostaríamos. Para o senhor ter uma ideia, governador, neste ano de 2020 é algo em torno de 19 bilhões, então é praticamente o dobro do que o senhor tem investido no seu estado, sozinho, né? Tudo bem que é um estado de dimensões continentais, assim como o estado do Pará também, mas é insuficiente para fazer frente à necessidade dos investimentos em infraestrutura. Então, para isso, o Ministério tem envidado esforços para buscar novas estratégias de captação de recursos privados para fazer frente às necessidades de prestação de melhores serviços públicos, ampliação da infraestrutura para o nosso país. Então, o Ministério tem organizado a sua carteira de investimentos para promover ações que promovam o desenvolvimento social, o desenvolvimento da infraestrutura para melhorar a produtividade, a competitividade das regiões, e estamos trabalhando na proposta de uma carteira que permita segurança jurídica e novos marcos normativos que sejam interessantes para o investidor privado atuar em áreas que tradicionalmente apenas o Estado atua, como é o caso da segurança hídrica. Fica claro que, em função das restrições dos orçamentos, tanto da União como dos Estados, precisamos fomentar parcerias com o setor privado e, para isso, é necessário que tenhamos bons projetos de infraestrutura para oferecer para a iniciativa privada, para atrairmos recursos para esses investimentos. E é nesse sentido que o Ministério tem apoiado também o FEP, que é o Fundo de Estruturação de Projetos de Infraestrutura. Ele é um fundo da União,
que tem como objetivo apoiar a estruturação de projetos de saneamento básico, de iluminação pública, de resíduos sólidos, entre outros. Estamos buscando também projetos pilotos na área de mobilidade urbana, para que esses projetos possam ser estruturados com qualidade, apoiando tanto estados como municípios, para que a gente possa avançar na agenda de concessões e, com isso, retirar o ônus da prestação direta dos serviços de alguns entes, né, e, com isso, disponibilizar mais recursos para aqueles investimentos que são essenciais nas áreas de saúde, de segurança, de educação. Desde fevereiro deste ano, quando recrudesceu a pandemia perante o país, o Ministério atuou disponibilizando 6 bilhões de recursos pelos fundos constitucionais numa linha de crédito emergencial para micro, pequenos empreendedores, com o objetivo de mitigar os efeitos da pandemia e de que eles pudessem acessar esse crédito com juros de 2,5% ao ano, para poder passar o período, né, da crise, o período mais agudo da crise, sem sofrer tanto com os efeitos econômicos da pandemia. Em articulação com o Congresso e recebendo as demandas do setor de mobilidade, o Ministério atuou junto ao Congresso Nacional no sentido de aprovar 4 bilhões de reais de auxílio aos sistemas de transportes, tanto estaduais como municipais, para mitigar os efeitos da queda da demanda durante o período de pandemia. Então, são algumas das ações que o Ministério tem feito. O Ministério está comprometido com a agenda de concessões e, para isso, nós estamos estruturando os nossos projetos, organizando a nossa carteira de investimentos para poder apoiar de forma mais efetiva os estados e os municípios brasileiros para que consigam prestar melhor os seus serviços. Por volta do mês de julho, quando percebemos que havia uma possibilidade de termos uma condição de trabalhar com alternativas de proteção em relação ao coronavírus, nós lançamos um programa chamado Programa de Retomada Organizada, o PROPIAUI, e nele nós temos uma carteira importante de investimentos. Investimentos diretos, o Estado tem uma boa capacidade de investimento, mesmo nesse período da crise, uma capacidade que esse ano deve fechar com todas as dificuldades do ano, na casa de 7% da receita corrente líquida, aí próximo de R$1 bilhão. Nós vamos ter, com isso, um trabalho aqui importante na recuperação de uma malha rodoviária de aproximadamente 4.000 quilômetros de rodovias. Temos aqui um conjunto de investimentos nessa área relacionada ao saneamento, aeroportos, agora mesmo está em licitação, aeroporto de Bom Jesus, que é um aeroporto regional, mas também de Uruçuí e outros aeroportos, obras de saneamento. Nós temos uma experiência positiva de PPP na capital, 1 bilhão e 700 milhões em andamento. Estamos lançando mais 3 blocos aqui da região sul, da região centro e da região norte do estado. E acreditamos muito em modelagens de parceria público-privada. Nesse sentido, o destaque são obras também de infraestrutura. A rodovia Transcerrado, ela está agora com o edital para ser lançado até o dia 20 deste mês. Nós vamos ter ainda aeroporto de Parnaíba, aeroporto de São Raimundo Nonato e, pelo governo federal, o aeroporto de Teresina, que vai para a PPP. A grande pergunta no Brasil é, numa situação de crise como todos estamos, é uma situação delicada. Veja que o endividamento brasileiro, do país, o endividamento público, ele chegou na casa de 100% do PIB. Isso coloca aí uma situação que a gente precisa ter muito cuidado com ela, porque o governo agora tem que estar girando seus papéis no curto prazo, ali 90 dias, 6 meses, enfim, sinais aí preocupantes sobre a inflação, sobre o juro, porém, é um país que tem aí uma condição muito favorável para a retomada, se ela for verdadeiramente organizada. Veja o exemplo aqui do Mato Grosso, e se a gente pega cada estado brasileiro, cada município, eu fico imaginando integrar uma união, como eu disse aqui, uma carteira de mais ou menos 22 mil obras, é o que há um levantamento que aponta
que aquilo que hoje pode ser acelerado em cada município que tem capacidade de investimento, ou que tem condições de tomar um empréstimo, Estado, enfim. Agora, precisa vencer, não tem cabimento o Brasil viver a burocracia, sabe aqui o Mauro Mendes, a burocracia que é hoje o Estado que tem condição de tomar um empréstimo. Você tem condições, até no respeito ao Pacto Federativo, você fica aqui numa via crucis, ali por qualquer vírgula, né, você termina empurrando para frente. Alternativas como uma cobrança moderna, um trabalho moderno com a dívida ativa. Tá? Na pauta de votação da Câmara, esta semana, foi aprovada a urgência ontem, o PLP 101, que, por exemplo, desburocratiza contrato de empréstimo. Os estados têm que garantir condições de equilíbrio fiscal, mas, do outro lado, ter maior forma de planejar suas condições de crédito, de financiamento, tanto externo como interno. Situações como, por exemplo, o projeto da securitização da dívida ativa, ou seja, 3,7 trilhões da União, cerca de 800 bilhões dos estados, que é possível precificar, é possível garantir ali uma parceria com o setor privado, que ajuda nesse processo de cobrança e de antecipação de receita para estados sem empréstimo, que não endivida o Estado e garante condições de investimento.